Publicado em 13 de maio de 1890, o romance O Cortiço é escrito num período em que o Rio de Janeiro se preocupava com os cortiços que cresciam pela cidade. Além disso, Aloysio Azevedo, por meio de pesquisa em nível sociológico, buscou dados e informações para a obra. O autor expõe os males sociais, problemas raciais e as desigualdades econômicas que resultam na desigualdade. Bom, o enredo principal das tramas gira em torno de João Romão, um português que ele quer se enriquecer a todas as custas, e que acaba conhecendo uma escrava fugida conhecida como Bertoleza, que constrói um restaurante ao lado da sua quitanda, a quitanda de João Romão. Com o passar do tempo, eles passam a se conhecer melhor e ambos concordam em fazer uma parceria de negócio, onde Bertoleza passa a trabalhar e usa seu dinheiro da venda para dar a João Romão, pedindo para que ele lhe comprasse sua carta de alforria. Porém, João Romão, sendo um cara extremamente ganancioso e picareta, acaba usando o dinheiro dela para uma casa de alforria falsa para lhe enganá-la e para comprar um terreno para expandir o cortiço. A trama segue com o João Romão construindo e expandindo seu mercado na busca de riquezas, enquanto rivaliza com seu rival Miranda, um outro português rico que se casou com uma mulher, membro de família de aristocratas, que possui um relacionamento apenas de interesse entre eles, o que fica evidente logo nos primeiros capítulos, onde Miranda acaba pegando sua mulher traindo-o num ato sexual. Porém, ele nada faz a fim de evitar perder os seus bens. A trama também mostra o relacionamento de outros personagens, entre os quais vale a pena ser citado o casal Piedade e Jerônimo, que são um casal de portugueses que trabalham perto do cortiço, sendo Jerônimo é um que trabalha numa pedreira que João Romão eventualmente acaba comprando atrás do cortiço, e Piedade, que é uma lavandeira que trabalha usando as tinas alugadas que João Romão acaba construindo eventualmente. Vale a pena mencionar a história de outros personagens que passam pela trama, como o casal Firmo e Rita Baiana. Este é um casal que vive um relacionamento estável, ao contrário do casal de Jerônimo e Piedade, que é um casal bom e bem construído, onde os dois claramente se amam. Onde, após um certo tempo, Rita Baiana passa a participar de algumas festas no cortiço, onde acaba seduzindo acidentalmente Jerônimo, que fica completamente apaixonado e tenta se aproximar dela. Porém, Firmo, ao descobrir essa aproximação, fica totalmente com ciúme e parte para cima de Jerônimo, o atacando com uma navalha, o deixando seriamente ferido. Jerônimo fica em coma no hospital por alguns dias, onde é tratado por Rita Baiana, a esposa de Firmo. Depois de sair do hospital, Jerônimo busca vingança e junta com mais duas pessoas a fim de assassinar Firmo, o que acaba acontecendo. A história avança também e mostra o relacionamento de mais dois personagens, no caso Pombinha e Leone. Pombinha é uma garota que está comprometida a um casamento, porém ainda não casou pelo fato de não haver menstruado. Enquanto Leone é uma prostituta de luxo que se aproxima de Pombinha a fim de seduzi-la e fazê-la conseguir menstruar. A história avança no dia seguinte, onde depois de Leone tentar seduzi-la, faz com que a jovem Pombinha acabe menstruando pela primeira vez. E depois disso, a jovem Pombinha acaba se casando. Porém, ao se sentir totalmente seduzida pelo Leone, ela acaba abandonando o seu marido e partindo a viver uma vida de prostituição com sua amante Leone. A história termina mostrando João Romão enriquecendo, se tornando cada vez mais popular e tendo um poder de influência cada vez maior, depois que ele participa de vários eventos no cortiço. Porém, ele passa a perceber que o seu relacionamento com Bertoleza poderia atrapalhá-lo a conseguir status social. Pelo fato de ele andar com uma escrava fugida, poderia ser ruim para ele, porque muitos poderiam vê-lo de maneira preconceituosa em cima dele. Ele então bola um plano para conseguir se livrar de Bertoleza, onde ele tenta entregar para o seu dono, a encurralando dentro do cortiço com a polícia. Porém, ela ao perceber isso, acaba rasgando seu ventre com uma peixeira que ela estava usando para terminar o jantar para João Romão. O livro termina mostrando João Romão indo para a sala depois de ver o cadáver de Bertoleza, onde ele é recebido na sala por um jovem do grupo abolicionista, que ao ficarem sabendo da história de João Romão supostamente ter comprado a carta de liberdade de uma escrava, o convidam para uma festa, para um banquete em sua homenagem. Aloysio Azevedo foi um jornalista, romancista e fundador da cadeira 4 da Academia Brasileira de Letras, nascido em São Luís, no Maranhão.
Em sua infância e adolescência foi revelado um talento para desenho. Ele estudou em São Luís e se mudou para o Rio de Janeiro, onde se tornou aluno da Academia Imperial de Belas Artes. Com o falecimento de seu pai, em 1878, voltou ao Maranhão para cuidar da família. Para se sustentar, Aloysio passou a publicar obras menores em folhetins dos jornais da época. Depois, percebeu ser urgente uma abordagem real dos agrupamentos humanos. Assim foram compostos os romances Casa de Pensão, em 1884, e O Cortiço, em 1890. Aloysio faleceu em Buenos Aires em 1913, aos 56 anos, por conta de um atropelamento. Características da obra: a diversidade. O romance apresenta inúmeros personagens, caracterizados por sua ocupação e personalidade. De modo geral, traz um panorama sobre o modo de vida das classes populares e personagens de variadas etnias, convivendo no mesmo ambiente. Essa miscigenação foi novidade nos romances brasileiros. Homem determinado pelo meio. O cortiço é o espaço principal do romance, descrito como sujo, mal cheiroso, de gente de péssimos hábitos de higiene. Uma das teorias do naturalismo, o determinismo, indica que o meio é capaz de determinar o comportamento dos humanos. Logo, os indivíduos devem se moldar e se adaptar ao ambiente. Pode-se dizer que não há um personagem principal, visto que é um ambiente coletivo. Ou seja, o cortiço pode ser considerado a personagem principal do livro. O êxito do homem sobre o meio. João Romão é um vendedor que se acende no Rio de Janeiro às custas da exploração dos outros. Todos os seus esforços se concentram em ocupar a posição social superior à de Miranda, o vizinho do cortiço, morador de um sobrado aristocrático. Assim torna-se um ser humano desprezível. Ele consegue uma considerável fortuna, conquistando certa admiração de Miranda. Os instintos e a animalização do ser humano. O cenário do cortiço é deteriorante e libera um lado mais animal das personagens. Não há pudor no trato e fala e comportamento, e o ser humano é reduzido a um bicho que precisa de alimento e sexo para seguir bem com a vida. Satisfazendo essas necessidades básicas, são concebidas sem complexidades psicológicas. O estilo literário é o naturalismo, um segmento do realismo. Nesse período ocorreu o fortalecimento de teorias científicas como o determinismo, que existe muito no livro Cortício, como por exemplo o Jerônimo, um português que se abrasileirou. Junto com o determinismo tem o positivismo e o evolucionismo. A preocupação com a verdade também era uma das principais características, focando em temas do cotidiano, como a miséria, a prostituição e marginalidade, mostrando as chagas da sociedade. Os autores também descreviam os vícios e o rebaixamento moral ao qual o homem era capaz de se submeter. No Brasil, o naturalismo tem como marco inicial o Mulato, de Azevedo, mas o romance O Cortiço é considerado o auge do naturalismo. O espaço é protagonista, os seres humanos são representados com instintos primitivos e o leitor é surpreendido pela força do vocabulário. A relevância da obra na atualidade é a sua denúncia sobre o cotidiano dos menos favorecidos, além de constatar a desigualdade social, fruto do processo histórico da escravidão. Também há o trabalho de temas considerados tabus, como racismo, sexualidade, opressão aos trabalhadores, entre outros. Hoje, o meio artístico é repleto de referência ao naturalismo. Nas músicas, nos teatros, nas novelas e no cinema, a população marginalizada ganha protagonismo, ou seja, são reflexos da sociedade, além de criticar e expor a realidade.